na verdade, quando vejo você falar em seu Lídio, assim, na verdade, me vem o que eu sempre escutei dele durante muito tempo. Na verdade, minha mãe foi vizinha de seu Lídio, da mãe dele, da família dele aqui em Arco Verde, e sempre ouvi minha mãe falar muito bem dessa família. E ver você falando desse carinho, dessas chances que ele lhe deu, o retorno seu à TV, diante desse problema tão grande que você teve e que enfrenta hoje para você voltar à sociedade, voltar ao seu trabalho. É como eu digo, eu acho que a gente tem que parabenizar a atitude de seu Lídio perante você. E eu sei que com outras pessoas também ele deve ter esse tipo de amor pelo próximo, sabe? Sim, sim. Ele é uma pessoa. Ele é muito humano, né? E então, assim, uma coisa que eu queria destacar, né? Nós começamos agora o projeto do nosso jornal, né, na TV, TVLW Notícias, e assim, para fazer essa relação com a questão do abraço, né, que ele me deu quando a gente se encontrou, justamente aconteceu a mesma coisa agora, né? Na segunda-feira, que foi o começo do jornal, e aí a gente tava todos estávamos muito nervosos, né? Com a estreia do jornal, e eu, principalmente, claro, né? É uma responsabilidade muito grande ser um âncora Sim, é de um jornal verdade, é em Arco Verde. verdade. E ele fez questão de entrar no estúdio e vir me dar um abraço primeiro. Ele chegou, me abraçou, me parabenizou. Depois foi que a gente foi fazer uma análise do jornal. Mas primeiro ele lhe deu um Ele veio, ele abraço. me Ó, que abraçou, elogiou e disse importante, que né? em nenhum momento deu para perceber que eu estava nervoso, né? Que eu não transpareci, né, para as pessoas que eu estava nervoso. Porque, na verdade, eu estava Ah, nervoso, né? Então, isso foi muito importante, né? Sempre é importante. Eu tenho aprendido muito a dar valor a sim. esses gestos. Pequenos Sim, gestos sim. que falam Pequenos muito. grandes gestos, né, Pequenos Tiago, na grandes gestos que verdade. falam muito na vida da gente. Aprendi a valorizar muito isso. Que bom, e eu fico muito feliz de ter seu Lídio Maciel aqui fazendo parte dos seus cartas na mesa, né? Que É bom. E que verdade. bom de ouvir isso e tá aí presente nesses 5 envelopes aí. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo? Bora lá ver quem é Vamos que vem lá. aí Quem para é que vem você. aí pra gente falar? Nossa, polêmico, hein? Eita, bora Vamos lá. falar sobre drogas. Drogas, olha aí. Não podia faltar, Tiago, É verdade. no envelope de É cartas na verdade. mesa, como eu iniciei o podcast de hoje, é um assunto sério, extremamente Sim, sério, mas extremamente importante da gente utilizar as redes sociais, utilizar a mídia para a sim. gente falar. E eu acho que hoje eu trazendo você aqui, a gente traz também esperança, a gente traz força, a gente traz que é possível, problema grande. Sim. E você está aí para dizer É um isso. problema de saúde pública Mas, hoje. né, saúde pública. Mas também é possível, eu acho que força de vontade, Sim. apoio, fé, tanta coisa que você já falou no dia de hoje, no podcast aí. E como eu disse, você botou a cara aqui, está conversando comigo, as pessoas acompanhando. Você está aqui, eu estou vendo você limpo, eu posso dizer. Com a cara e a Sim. coragem e a boa vontade de contar a sua história e a gente atingir o maior número de pessoas possíveis e salvar vidas, né? Justamente essa é a missão. Então, não podia faltar esse envelope, né, aqui para a gente debater. E queria saber se você abre para o povo, se não abre, a gente Claro, vai. eu abro sim, porque é um tema necessário, importante da gente falar, polêmico, Sim, entendeu? Nós estamos aí no momento em que está havendo uma discussão da legalização das drogas no Brasil, era isso que eu ia perguntar. Você é a né? favor? E eu sou contra a Contra. legalização das drogas, né? Certo. A gente sabe que a discussão inicial agora é em relação, desculpe, à legalização da maconha, primeiramente, mas aí você, fazendo isso, você vai abrir espaço para que outras drogas também sejam legalizadas, né? É uma discussão polêmica, como foi a discussão para a liberação do álcool, por exemplo, né? Se a gente for recordar aqui, a gente sabe que nos Estados Unidos houve, né, uma repressão muito grande chamada Lei Seca do Álcool, né? Houve uma repressão muito grande até que houve a legalização do álcool nos Estados Unidos. Também houve essa questão no Brasil. E agora se tenta-se no Brasil legalizar as drogas. E aí eu tenho essa minha visão, primeiro particular, minha, de Certo. por que eu sou contra Certo. a legalização das drogas. Primeiro porque eu sou um adicto cruzado, né, como eu falei no começo. Meu vício ele começou na bebida, mas a bebida ela é a
primeira porta para as outras drogas. E por causa da bebida, eu acabei também indo para outras drogas e conhecendo as outras drogas Sim. que eu cheguei a usar, como a maconha, o crack e a cocaína. Certo. Né? E eu sei o quanto isso é devastador. Mesmo que eu tenha conseguido parar no momento inicial do vício, entendeu? Mesmo que seja. Mas foi, entendeu? Devastador para mim. E eu convivi com pessoas lá na Fazenda da Esperança que era assim, de você olhar e você não acreditar que aquela pessoa tenha vivido tal situação, tenha chegado a tal ponto de autodestruição da vida, de perder a família, né, ao ponto por causa das drogas. Né? Então eu sou completamente contra isso, entendeu? E isso pode causar estranheza nas pessoas, porque eu tenho amigos que usam a droga de maneira muito... usam maconha de maneira muito natural, né? Sociável, como de forma diz, social, né, justamente. Tiago? De forma social, recreativa, Sim. vamos dizer assim. Sim. E conseguem ter o controle de fumar maconha e trabalhar, ter uma vida social normal. Mas não vamos entrar Sim. especificamente nesse mérito dessa Sim. questão, Sim. entendeu? Porque assim, quando eu falo que eu sou contra as drogas e a legalização das drogas, é justamente porque eu sei que existe uma parcela da população que perde o controle, que se torna dependente químico. E quando a gente se torna dependente químico, você é como se você perde todo o sentido da sua vida e você coloca, é como se você trocasse a sua fé em você e você começa a colocar a sua fé naquela situação, naquela Sim. realidade. Porque as drogas muitas vezes é uma fuga nossa, como a Sim. bebida é Sim. uma fuga para a gente, para muita coisa. Então a mesma coisa é com a droga. Então eu convivi com pessoas que foram viciadas em crack, em cocaína, em maconha, e que por causa do vício também acabaram enveredando para a violência, para o crime, para o tráfico, para a prostituição, por causa do vício, para manter o vício. O quanto isso devasta. E a droga não devasta só a pessoa. Ela acaba com a família, no geral. Não é só o dependente que se destrói. A família também se destrói. Eu tive na Fazenda a oportunidade de conhecer uma história de uma mãe que tinha um filho que era dependente, que se tratou também na Fazenda. E ela chegou ao ponto dela se prostituir. Ela trabalhava, ela tinha um emprego normal durante o dia dela. E à noite, quando ela chegava em casa, ela ia para a rua se prostituir, fazer programa, para pagar a droga do filho. Porque o filho chegou num nível de dependência e num nível de risco de vida que, se ele saísse de casa, os traficantes poderiam matar ele por causa da dívida que ele tinha, por causa da droga. Então, o único meio que ela achou de pagar a dívida do filho foi se prostituindo. E por um tempo, para ele, era muito confortável isso. Para ele era normal que a mãe se prostituísse. Para ele, a mãe estava fazendo algo que para ele era um bem, na consciência dele. E só quando ele chegou na Fazenda, que é esse processo que a gente passa de autoconhecimento a partir do trabalho, da espiritualidade, da convivência com outros dependentes, que ele teve o estalo e ele percebeu o mal que ele fez a ele e que ele fez à mãe dele. Né? O quanto ele sofreu com isso. E eu acho interessante a gente falar num ponto, Tiago, a gente vive numa sociedade, droga, beleza, não é bom, traz uma destruição, e a gente sabe, né, que... Sim, as pessoas tentam normalizar. Mas o que eu quero dizer é assim, você tem propriedade para dizer da destruição, né? Então, isso é um ponto que, né, você sabe o que você está dizendo. Você não só está dizendo porque viu na televisão, porque viu pela internet, né? Você viveu, a sua mãe viveu ali. A minha mãe viveu esse sofrimento. Os amigos próximos comigo. estavam. Os meus amigos viveram, os meus amigos de verdade, que ficaram comigo, né, que estão comigo hoje, né? Eles sabem do que eu passei, né? Minha família sabe. Então eu sei com propriedade, eu posso falar isso. Sim. Entendeu? Então eu sou contra, entendeu? E posso dizer com conhecimento de causa de que a legalização das drogas nos países em que foram legalizadas as drogas não diminuiu a violência, não diminuiu o tráfico, entendeu?
Então não há comprovação de que você legalizar a droga vai diminuir a violência, vai diminuir o tráfico, vai diminuir a questão da dependência química. Porque, para mim, na minha opinião, entendeu? A partir do momento em que o governo legaliza, ele está aí abrindo mão do cuidado que existe hoje com a prevenção e com o tratamento que hoje é oferecido pelo SUS. Que não é 100% eficiente, mas ele é necessário. Sim. Entendeu? Então você acaba, o governo fica exímio de culpa. Certo. Então, a partir do momento que ele legaliza e que ele permite que você possa comprar a droga, que o seu filho possa comprar a droga, como hoje se compra-se bebida e cigarro. Sim, sim. Entendeu? Você está se eximindo, né? Está tirando a sua culpa. Isso não é mais culpa minha. Entendeu? Então, para mim, eu serei eternamente. Enquanto eu viver, eu vou ser contra. São duas coisas que eu serei contra na minha vida até eu morrer. Né? Que foi o aborto, como nós falamos agora há pouco, e a legalização das drogas. Por mais que existam argumentos que levem as pessoas que defendem e que acreditam nisso, eu continuarei contra, porque eu assisti de perto a destruição que o vício causa numa pessoa. Entendeu? O quanto é destrutivo na vida do ser humano. Quando você fica desfigurado, não só fisicamente, entendeu? Mas desfigurado também psicologicamente, emocionalmente. Porque a dependência leva a gente a uma perda de tudo. A gente perde até a fé, a gente perde a fé na gente mesmo, a gente deixa de acreditar na gente. Olha mesmo. O poder, né, Tiago? Olha que o poder. a droga causa na vida Sim, da pessoa. é. E adoece uma família inteira. Entendeu? Eu, como eu falei, durante muito tempo eu perdi a minha autoestima. Eu não acreditava em mim. Eu não acreditava no meu potencial que as pessoas tinham em mim. Entendeu? E diziam a você era mesmo que que nada. chegava para mim era a mesma coisa que nada. Eu achava aquilo banal. Eu não me enxergava. Entendeu? Como essa pessoa que as pessoas veem e que hoje eu me vejo e acredito nesse cara que eu consigo olhar no espelho hoje. Mas para eu chegar nesse processo, hoje, eu precisei, como eu disse, né, viver esse lado da moeda, que foi uma escolha minha. Entendeu? Foi uma escolha minha. Desde os meus 14 anos, quando eu experimentei a primeira vez, até os 38 anos, quando eu parei, foram escolhas minhas. Né? Porque a gente é o nosso livre arbítrio. Mas todas as nossas escolhas levam sempre a uma consequência. Então, a minha consequência do meu abuso do álcool e depois, quando eu comecei na droga também, foi justamente isso. Foi a consequência de um preço que eu paguei. Né? Porque eu paguei um preço por isso. Porque eu achava, quando as pessoas diziam, Tiago, você está bebendo demais. Não, não estou. Eu digo que você Tiago, paga até outro. hoje, né, Tiago? Eu acho que e hoje paga há até também, hoje, porque né? a gente é uma imagem que as pessoas vão ter, sua sempre. É aquilo que eu disse a você. Eu ainda estou em recuperação. Não é porque eu saí da comunidade terapêutica, que eu saí da Fazenda da Esperança, que agora eu estou curado. Não. Isso é um processo diário, de todos os dias. Quando eu falo do exercício de sobriedade, são 24 horas, todos os dias na minha vida. Então, eu posso dizer e digo claramente, sem medo nenhum, de ser julgado pelas pessoas, ou pelas pessoas próximas, ou por quem quer que assista e que defenda a legalização das drogas, eu nunca vou defender. Porque eu sei o quanto devastador é. Porque tem pessoas próximas a mim que vivem esse dilema. Amigos, pessoas na família. Eu perdi um amigo há pouco tempo, poucos meses, um mês e pouco. Eu perdi um amigo por causa das drogas. Né? Eu sei o quanto é devastador. Ele era viciado em crack. Né? Eu sei o quanto é devastador. Ele não morreu de overdose, mas ele morreu em consequência do vício. Um dia ele saiu de casa para se divertir. Na diversão, ele acabou se drogando. E quando a gente se droga e quando a gente bebe, a gente muda o nosso comportamento. Nós não somos a mesma pessoa. Nós nos tornamos agressivos, violentos, entendeu? Depende muito de cada pessoa. A droga reage de uma forma diferente em cada pessoa. Mais solto, né? Tem gente que Entendeu? utiliza para que se solte mais. Acabou que aconteceu uma discussão, e nessa discussão, nessa briga, ele foi esfaqueado. Ele morreu, a família só descobriu 4 dias depois,
Porque quando a família foi prestar a queixa de desaparecimento dele, na delegacia o policial disse, tem um corpo no ML com uma pessoa com essas características. E quando a família chegou lá, era ele. Né? E não teve tempo de uma despedida, teve que ser enterrado às pressas, enfim. Sabe? Então eu sei quanto devastador é. Porque são vidas que se destroem. Em nome de uma coisa que não faz bem. Então hoje eu posso dizer que se eu tivesse a chance hoje, se eu tivesse um filho hoje, eu faria o possível para que meu filho nunca e jamais experimentasse nem um copo de cerveja ou de cachaça, nem a droga. Sabe? Porque é muito devastador. Então nunca eu seria a favor das drogas. Muito bem, minha gente. É como eu digo, eu fico até sem jeito de interromper, porque eu digo que dá uma aula com todo fundamento. E é isso, Tiago. E eu digo assim, eu, em nome de sua mãe, dos seus amigos, eu tenho certeza que você está caminhando rigorosamente, eu posso dizer assim, no caminho certo. E não só por você, mas pelas pessoas que amam você, pelas que acreditam em você, né, que torce, que quer ver você disso que eu estou vendo para frente. Eu quero ver para frente. Então, é todo mundo de mãos dadas em prol, assim, que você siga nessa sobriedade que você já vem firme e forte há 1 ano e 8 meses. Isso. Fácil e não que é. não é fácil. Não, não é. A gente Não não é vai um aqui processo romantizar, fácil. Tiago, Nem podemos romantizar. né, dizer, vamos lá, você vai para Fazenda Esperança ou qualquer uma outra. Mas Porque, na verdade, o processo ele é muito mais doloroso aqui fora. Sim. Tá? Eu acho que desde de quando lá você dentro bota é uma o pé coisa, lá, porque lá dentro Tiago. você lá dentro você está protegido. Seja numa clínica ou numa comunidade terapêutica. Você está protegido ali. Os profissionais estão ao profissionais, lado. Ali as pessoas, Você todo está mundo livre tá ali até com de o um mesmo celular. objetivo. Você está livre até de um celular que ninguém nem lhe aperreia. Tem isso, Entendeu? né? Você está ali com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Mas quando você volta para a sociedade, que você volta para a família, então Os é você com pensamentos, você mesmo. sim, É você com a sua consciência. Verdade. Quando eu voltei para casa, minha mãe no começo ela teve medo de uma mesmo. recaída, ela teve medo de me reaproximar de amigos. Eu tive medo de sair de casa. Eu passei praticamente um mês dentro de casa. Eu não saía. Se eu saía de casa era para ir no mercado, para procurar emprego, para ir na academia e voltar para casa. Que eu tinha medo que as pessoas me vissem. Eu tinha medo de ver as pessoas. Entendeu? Então acontece isso. Entendeu? Porque quando a gente sai, é eu com minha consciência. Sou eu comigo mesmo. É eu com minha selva. É eu tendo que matar o meu leão todos os dias, que é a minha sobriedade. E que leão, viu, minha gente? Que a gente tem que matar todos os dias um leão. Verdade. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porque meu cérebro, a qualquer momento, ele pode brincar comigo. Entendeu? E Sim. aquela chavezinha, ela pode virar. Então eu preciso lutar comigo mesmo. É um exercício. É um exercício diário. Diário. Muito bem, muito bem. Vamos lá para o último envelope, Vamos ver pro o que é que último está envelope. trazendo aí esse Cartas na Mesa com o Tiago Rezende. Eita, também muito forte. O que é que tem aí pra gente? Deus, Deus. claro que eu abro. Olha aí. Que eu abro o envelope. Quem acompanha Para você Deus. vê a sua proximidade. Eu posso usar essa palavra com Sim. Deus, Tiago. E hoje em dia, eu não digo só hoje em dia, mas a importância da gente tê-lo pertinho, Sim. né? Fazer ele próximo, fazer dele um amigo, um pai, né? Então, o que é que você tem a dizer aí desse envelope pra gente? Deus para mim hoje ele é fundamental na minha vida, tá? E aqui eu não falo de Deus na questão da religião, tá? Eu falo da minha experiência pessoal com Deus, porque para mim também foi a minha ida para a fazenda também foi um momento de reencontro com Deus, sabe? Porque eu tive uma educação religiosa, eu fui coroinha, eu participei de grupos de jovens, entendeu? E nada disso impediu que eu vivesse o problema do álcool Essa e das experiência. drogas na minha vida. Entendeu? Nada disso.
Porque às vezes a sociedade diz, isso é falta de fé, isso foi falta da educação. Justamente, e não foi. Eu tive orientação, eu tive base religiosa. Sim. E eu procurei ajuda dentro da igreja também para superar. Entendeu? Mas não, sempre foi uma busca muito rasa, daquela coisa de assim, de eu procurar e achando naquele momento, não, estou ótimo, estou bem, Sim. eu vou, não me faz mal Entendo. ir. Não foi aquele encontro de verdade. Não foi um encontro verdadeiro. Sim. Na fazenda eu tive esse reencontro pessoal com Deus. Como foi esse reencontro, Tiago? Foi profundo, sabe? Porque, como eu disse, eu cheguei um trapo, né? Em todos os sentidos, né? Eu não estava uma pessoa que não acreditava mais em Deus, eu sabia que Deus existia, eu dizia que eu era cristão, que eu era católico, mas não era uma coisa que eu vivia. Você nunca ficou sem acreditar em Deus, não? Mas nunca deixei de acreditar. Mas não praticava Certo. essa fé em Deus. E na fazenda eu reaprendi uma forma de me comunicar com Deus. Que é uma experiência muito minha, de poder sentar com Deus e conversar com Deus como eu estou conversando com você. Sabe? Então eu faço essa experiência todos os dias, quando eu acordo de manhã. Eu costumo ainda acordar às 5, 5 e meia da manhã, que era o mesmo horário que eu acordava na fazenda. Então eu me sento no meu quarto, abro a minha cortina para clarear o quarto e faço a minha oração do dia. E já agradeço por ter acordado, já agradeço por a oportunidade de mais um dia de vida. Eu rezo, eu faço a minha meditação, eu faço uma leitura da Bíblia, da mesma forma que a gente fazia na fazenda. Eu trouxe para mim essa prática desse exercício espiritual. E faço a minha meditação. Sabe? Então, Deus para mim foi importante. E não foi fácil, porque a minha reaproximação, ela aconteceu com 8 dias que eu estava na fazenda. Foi que eu tive vontade. Que eu disse, não, está na hora de eu me abrir para Deus e deixar Ele fazer a parte dele. Né? Deixar que Deus cure essas feridas. Porque quando a gente chega na fazenda, a gente chega achando que a gente vai curar uma dependência. Eu cheguei achando que ia tratar do álcool. Só do problema do álcool. Só do problema da droga. Mas tinha outros, né, Tiago? Mas aí a gente vai lá e lá dentro a gente descobre o porquê. Outros, sim. Quais são os motivos que me levaram à bebida. Entendeu? Quais foram os momentos em que a bebida me afastou da minha família, me fez mentir, roubar, esquecer minha família, deixar minha família de lado. O momento em que eu me abandonei, me desacreditei. E a gente começa tudo isso, entendeu? E parte desse princípio, desse encontro pessoal com Deus. E Deus cuidou dessas feridas minhas. E cuida até hoje, né? Foi aquela história que eu digo sempre, é o reencontro do filho pródigo, né? É a parábola do filho pródigo. Eu um dia me afastei, fui para o mundo, gastei tudo que eu tinha. Entendeu? Já Gastei dizia a Padre minha Fábio, vida. né? Justamente Já dizia a música do Padre Fábio, Fábio, verdade. que você gosta tanto dele, eu também gosto muito, leio muito os livros dele, entendeu? É isso. Então eu tive esse reencontro. Então Deus para mim hoje ele é tudo, ele é o princípio. Sem ele eu não estaria aqui hoje conversando com você. Sem ele eu não teria acordado no dia 16 de novembro de 2021 e entendido para minha mãe, eu vou me embora, me tratar. Foi Deus. Sabe? Foi um momento de reflexão lá na fazenda em que deu aquele estalo que eu percebi que Deus usou o Hudson e o Rogério para chegar até a mim. Sabe? É a ovelha perdida. E muitas vezes a ovelha perdida precisa... Não é só que o pastor, né, que aqui a gente prefigura como Deus, pega a ovelha perdida no colo para cuidar, levar de volta para o aprisco e cuidar. Muitas vezes ele precisa puxar com um cajado. E o cajado que Deus usou para me puxar de volta para ele foram os meus amigos. Sabe? Porque eu acho que Deus já estava cansado já de ouvir o choro de minha mãe, as lágrimas de minha mãe. Sabe? E foi isso, e essa experiência com Deus também me levou a ter um novo relacionamento com minha mãe. Hoje eu posso dizer que eu e Dona Nena somos mãe e filho de verdade. Já aprendeu até isso, né, hoje Tiago? A gente tem um relacionamento aberto, verdadeiro, sem mentiras, sem esconder as coisas. Ela sabe onde eu estou, para onde eu vou, onde eu estou, com quem eu me relaciono. Tudo.
Hoje é carta aberta, né? Carta branca, sabe? Porque eu aprendi. E é interessante quando eu falo dessa experiência com Deus, porque Deus também levou uma experiência maravilhosa, que foi uma experiência de perdão nosso, entre eu e minha mãe, da gente se perdoar por todas as coisas que aconteceram na minha vida, na nossa vida, nesses 40 anos. Né? E isso, então, eu não posso nunca esquecer de Deus. Deus, ele é fundamental do princípio ao fim, principalmente na minha recuperação, principalmente hoje, que eu estou de volta à sociedade. Então, quando as pessoas, como você diz que vê nas minhas mensagens motivacionais, todos os dias, de manhã, quando eu acordo, eu faço questão de colocar um reels de uma mensagem, ou eu gravar um vídeo falando de alguma coisa, essas mensagens, elas vêm a partir desse momento, dessa experiência que eu vivo todos os dias com Deus. Independente de ser cristão, católico ou não. Mas é o Deus que eu vivo, que eu caminho com Ele todos os dias. E que é meu combustível, que me faz hoje olhar e acreditar em mim. Porque Deus me fez me enxergar de novo, de fato, como ser humano, e a redescobrir o meu valor, sabe? Então Deus para mim é fundamental em tudo isso. Né? Muito mais hoje, sem dúvida nenhuma. Que bom, minha gente. Olha aí, esse foi o Cartas na Mesa com o Tiago Rezende. Vocês gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. Eita, Tiago, deixa eu quebrar aí esse clima de tensão que foi os cartas. Eu vou aliviar de outro jeito. Como foi o São João? Vamos lá, um negócio bem aleatório. Como São João foi o para São João? mim foi uma prova de fogo. Foi, né? Foi uma trabalhada danada. Trabalhamos muito. Foi. Né? Fomos companheiros de trabalho. Sim, né? sim. Lá nos bastidores do São João. Companheiros de peleja, eu de digo. peleja, que a gente sofreu um bocado. Só Jesus e nós sabemos. Mas foi muito positivo para você. Muito foi positivo, a grande, né? Porque é minha volta. Sim. Foi minha volta para a TV, tá? E muita gente pensa que é uma vida glamurosa. A vida de quem faz imprensa, mas não é não, tá, gente? Tem glamour não, tem muito suor, muito estresse. Mas para mim foi fundamental o São João. E quando eu digo que é uma prova de fogo, foi justamente porque, assim, foi a minha primeira festa, sim, sóbrio, sim, e ao mesmo tempo uma festa em que eu tinha uma facilidade extrema de contato com bebida. Porque eu tinha muitos amigos que estavam bebendo na festa. sim. E eu poderia facilmente beber. E eu não bebi. Nem tive vontade de beber. Primeiro porque eu estava focado no trabalho. Mas tinha os momentos de intervalo, e tinha um momento que acabava o trabalho, que é aquele momento que a gente pode aproveitar, se divertir, que era sempre o último show. Sim. Então eu tinha total liberdade de ir para onde eu quisesse. E eu poderia beber. Até escondido. Sem ninguém ver. Sim. Né? Mas não, eu sempre tive esse autocontrole. Além, é claro que eu tive também o meu parceiro, né? O Gustavo. Verdade. Que não era saía um minuto. Não saía um minuto do meu pé. Tá né? certo. Porque ele tinha também mundo... esse cuidado, que é uma coisa interessante, que eu gosto disso. Sim, sim. Das pessoas que acreditam em mim e nesse meu processo, não é só uma questão de acreditar. É também de me apoiar. É cuidar. E eu de acho cuidar que e tá de saber ali. que, assim, não é ser cão de guarda. Gustavo, em nenhum Sim. momento, foi cão de guarda. A gente brincou muitas vezes. E ele também, nos momentos que de lazer, ele pôde beber, eu nunca me incomodei com esse fato. Né? Mas ele sempre estava perto, porque ele sabia disso, porque eu tinha partilhado com ele. Né? Como também tinha partilhado com outras pessoas, que para mim ia ser um perigo. Era uma prova de fogo para mim. Porque era muito real. E as pessoas me ofereceram bebida várias vezes. Sim. Me foi oferecido bebidas várias vezes. Nos camarotes que eu visitei. Era entendeu? tudo muito fácil, né, Tiago? Tudo era muito fácil. Festa e tudo. E a gente trabalha no meio disso Disso, muitas vezes. O São João era isso, né? Muitas pessoas que vinham me pediam para fazer publicidade, né? Que pedem a gente, né? Ah, passa ali na minha barraca, vai fazer, né? Faz um vídeo divulgando. Mas eu não posso fazer. Eu não poderia fazer, por exemplo... Não vai condizer com hoje eu não posso fazer, por mais que me paguem. Sim. Entendeu? Não é nem de preço, não é valor. preço, não é o valor. preço. Mas é o valor, é a dignidade, entendeu? De você me pagar um valor para mim lá divulgar. Claro. Vamos dizer, aqui a Carraspana, que foi o tema do São João. Eu não poderia fazer isso. Não. Por mais que eu soubesse e apoio o trabalho dos produtores, entendeu? Claro. Mas eu não poderia fazer isso porque não condiz mais com quem eu sou hoje. Eu não posso dizer que eu sou contra
Entendeu? Eu não posso dizer que hoje eu luto para que as pessoas não bebam mais, E porque você, parem de de beber repente, e de repente você me apresentar vê lá uma e bebida. dizer, ó, vai lá, não tem cachê no mundo. É, verdade. Porque é questão de consciência e dignidade. É reformulação de caráter. Sim, É isso. que bom, que bom. E eu já vou direto aqui para o quadro Verdade ou Mentira. Eita, meu Jesus. E aí? Tiago, o verdade ou mentira é assim. Eu vou pegar uma frase, né, que eu sei de você, que vi na sua rede social ou que alguém me disse, e vou perguntar a você se é verdade ou mentira. Brevemente, você diz se é verdade ou mentira e você se explica a sua resposta. Certo. Né? Então, como eu disse no início do podcast, eu acho que nada melhor quando a gente tem uma dúvida de uma pessoa, a gente vai perguntar a ela, não vai perguntar a outra pessoa, porque a outra Sim. pessoa não sabe. Sim. Então, eu estou aqui É, para o verdade e estou aqui pra mentira dar a cara a perguntar tapa, a bora lá. você e a gente vai começar assim. Você já trabalhou como serviços gerais aqui em Arco Verde? Já trabalhei com serviços gerais. É verdade. É verdade, sim. Desde muito novo, quando eu comecei a querer ganhar dinheiro trabalhando, Sim. eu já trabalhei de muita coisa. Já fui cuidador de cachorro, já limpei jardim, Certo. já fui cuidador de idosos, já fui entregador de marmita. Certo. Quando não existia ainda os deliveries que existem sim, hoje, sim. eu entregava marmita. Né? Minha mãe trabalhou muito tempo vendendo marmita e eu fui o primeiro entregador na bicicleta. E trabalhei como serviços gerais. Certo. Né? E em lavanderia também. Certo. Tá? Houve um tempo que eu trabalhei na lavanderia do hospital regional. Né? Certo. Que era pegar as roupas já lavadas das máquinas, tirar das máquinas de lavar e colocar na centrífuga, depois na máquina para secar. Certo. Né? Tem as mulheres, as meninas que trabalhavam na lavanderia, mas era um trabalho mais de homem. Então era eu que fazia. Certo. E trabalhei. E quando eu voltei para Arco Verde, esse foi o meu primeiro trabalho, quando eu voltei da fazenda. Certo. Foi a primeira trabalhei oportunidade Isso, foi a primeira você... oportunidade que eu tive, que foi uma amiga, né, minha, a Anabel, ela que conseguiu para mim esse trabalho. Né? Eu trabalhei em uma agência, né, do governo do estado, aqui em Arco Verde. Trabalhei no SACEP, Certo. aqui em Arco Verde. E eu trabalhei como serviços gerais. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E é impressionante e interessante você fazer essa pergunta, porque tem pessoas que me conhecem e que sabiam do meu trabalho, que eu já tenho trabalhado em rádio, que eu já tenho trabalhado com televisão, e que muitas vezes me viam na frente do SACEP, limpando o jardim, varrendo ali, Sim. e me questionavam e diziam, Tiago, você está fazendo isso com o seu potencial, com a sua capacidade? Não, esse emprego não é para você. Eu disse, mas é um emprego que eu tenho hoje. Certo. É um emprego que Deus me deu. E me serviu muito, porque você quebra muito para quebrar o orgulho, a sua vaidade. Porque a gente tem mania de sair de uma comunidade terapêutica ou de uma clínica com um vício chamado necessidade de reconhecimento. Certo. Ser reconhecido pelas pessoas. Sim. Não, eu tenho que ser reconhecido, você precisa me reconhecer porque eu estava lá me tratando. Certo. Você não sabe o que eu passei, você tem que respeitar isso, você tem que reconhecer que eu fui lá e sofri, não. Sabe? Então foi um emprego que foi me dado. Mas eu bati na porta de pessoas para pedir emprego. Entendeu? E foi me dito não. Da sua área, né? Na minha área de comunicação. Teve pessoas que me deram não na cara. Que duvidaram da minha capacidade. Que não acreditaram em mim. Que chegaram para mim e disseram, se você não aguentou 10 meses lá, você não vai aguentar aqui fora. Você vai cair de novo. Que foi um ano que você ficou, que eram 12 meses. Porque era para mim passar 12 meses e eu só passei 10 meses. Mas por conta da sua mãe. Por causa da minha mãe. E por causa do bom comportamento que você já teve e lá, eu já estava né? eu acreditei Numa que eu já estava numa bacana. recuperação bacana suficiente para voltar para casa. Né? E continuar. Como eu estou até hoje. Sim. Então não foi verdade. Eu trabalhei com serviços gerais e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Certo, muito bem. Sabe? Então é verdade, viu, minha gente? Verdade. Vamos lá para o próximo, Tiago. Recebeu apoio financeiro para custear a estadia na Fazenda Esperança. Recebi sim. Recebi Certo. apoio de pessoas, de várias pessoas. Certo. Tanto uma ajuda financeira direta, Certo. né, de pessoas que davam, né, pessoas que me ajudaram,
teve meu padrinho, né? Meu padrinho, que eu tenho também como meu pai adotivo e meu pai espiritual, o padre Adilson, né? Teve seu Lídio, que me ajudou, e outras pessoas que me ajudaram, entendeu? Que ou compravam os produtos da cesta básica não, da cesta de produtos que vinham da fazenda e que com esse valor era revertido, mas tinha meses que não conseguia vender todos os produtos. Às vezes só conseguia vender a metade dos produtos. E para completar o dinheiro, tinham pessoas que ajudavam. E tem pessoas até hoje que eu não sei quem são, porque não quiseram que eu soubesse, que a primeira exigência das pessoas foram essa, que eu nunca soubesse que essas pessoas me ajudaram. Mas sou muito grato a essas pessoas e agradeço a Deus até hoje por essas pessoas. E teve também pessoas que ajudaram minha mãe enquanto eu estava lá. Tá? Que ajudaram minha mãe também com o cuidado dos médicos, que minha mãe hoje ela tem alguns problemas de saúde, então ela precisa de medicação, e há um gasto grande com medicação, com médicos e tudo. Então teve pessoas que cuidaram de minha mãe também, enquanto eu estava na fazenda. Certo. Então isso é verdade, sim. Muito bem. E por último, é uma frase sua, né? Sua, que eu não sei se é sua, aí você vai explicar, dizendo que nunca participaria do Alcoólicos Anônimos em Arco Verde depois da estadia da fazenda. Fazenda, eu só coloquei aqui Fazenda da Esperança. Deixa eu entender. Essa frase que você tinha dito ela antes da fazenda ou depois da fazenda? Não, você saiu da fazenda e você diz que não há necessidade de mais participar dos Alcoólicos Anônimos em Arco Verde. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Nunca falei isso. Até porque hoje eu participo do AR, né? Eu frequento as salas do AR que tem em Arco Verde. E foi fundamental e é fundamental. Porque o AR hoje, né, os Alcoólicos Anônimos, né, que não é uma sociedade anônima, tá, gente? Mas é um grupo onde as pessoas se encontram para, a partir de um segmento de 12 passos, viver esses 12 passos, que são exercícios de sobriedade. E lá nas reuniões a gente troca experiências a partir desses 12 passos. Então lá dentro tem pessoas que têm 40 anos, que não bebem mais. Eu conheço senhores que têm 37 anos, 40 anos que não bebem mais. Tá? Que nunca mais beberam. Como também tem pessoas que já passaram por um processo de recaída. Sim. Que é um processo pelo qual eu também posso passar. Todo mundo. Eu não estou imune disso. Eu posso, entendeu? Recair. Certo. O que eu tenho que fazer hoje é tentar diminuir os riscos ao máximo para que eu não tenha essa recaída. Tanto que aqui fora eu faço terapia, tá? Porque eu tenho um transtorno de ansiedade por causa da bebida. Acabei ganhando de presente esse ônus. Sim, sim. Né? O ônus ou bônus, não sei como é a palavra certa. Mas tem isso, e hoje eu tenho que tratar essa ansiedade. Com cuidado, então eu faço terapia. Eu vou para a psicóloga. Né? Até ela me cobra muito, doutora Patrícia, porque às vezes eu não vou toda semana, por causa do corre-corre da TV. Então, às vezes eu não vou toda semana, só vou de 15 em 15 dias, às vezes. E aí aquela coisa, para administrar meu tempo, eu ir lá, sentar com ela e conversar 40 minutos. E vou para as reuniões do AA também, para me ajudar. Semana. Além, é claro, da questão da espiritualidade. Sim. De eu fazer as minhas... a rede de apoio de verdade, sim, né, Tiago? E os meus amigos que me ajudam. Agora, eu costumava dizer essa frase antes. Antes, certo. Antes da fazenda. Foi depois. Antes de eu reconhecer que eu era um alcoólatra independente, eu dizia isso. Eu costumava dizer assim, que eu preferia ser um bêbado conhecido do que ser um alcoólico anônimo. E por incrível que pareça, por ironia do destino, a primeira sala a primeira sede do AA que tem em Arco Verde, que também vai completar 40 anos, como eu, é vizinho à minha casa, na rua José Estrela de Souza, no centro de Arco Verde. É vizinho à minha casa. E eu passava todos os dias bêbado. E é incrível que quando eu entrei para participar, que eu fui para as reuniões, que eu falei isso, e depois conversando com colegas que estão lá, eles sempre diziam para mim, os mais velhos que estavam lá, que me viam passar bêbado muitas vezes, e que se questionavam e diziam, poxa, esse menino está se perdendo. Porque no AA você tem que ir por livre e espontânea vontade.
tá? Certo. Eu posso até te convidar para você ir em uma reunião. Qualquer pessoa pode ir numa reunião do ar, mesmo que você não tenha problema com álcool. Você pode ir lá assistir e participar das reuniões, tá? Certo. Mas tem que ser o meu passo. Meu primeiro passo tem que ser eu que chegar lá Sim. e aceitar, reconhecer que eu preciso de ajuda e buscar ajuda dentro do AA. Em nenhum momento, entendeu? Eles poderiam. Minha mãe chegou, inclusive, a pedir que eles fossem lá conversar comigo, mas eu nunca aceitava que eles viessem conversar comigo. Porque eu dizia isso antes. Eu dizia que eu preferia ser um bêbado conhecido do que um alcoólico anônimo. Mas tá vendo. Tá vendo como a vida dá uma virada de Verdade. 360? Verdade. E hoje eu estou lá dentro da sala, hoje eu compartilho com outros irmãos lá da Irmandade as minhas experiências, a minha vida, a minha luta, e bebo também da experiência dos outros. E o quanto é positivo E estar o lá. quanto é positivo estar né? lá hoje Mesmo para que mim. tenha outra, porque você está na psicóloga, você veio aí de um processo dentro da Fazenda da Esperança Sim. por 10 meses, seguiu tudo direitinho, mas aqui ainda acha, né, que vê a importância Sim, de frequentar, de estar lá sempre, né? Sim. Que bom. então isso é fundamental. Muito Então bem. hoje, não, pelo contrário, hoje eu digo que hoje, se alguém tem problema de álcool hoje, Sim. em Arco Verde, eu indico, sem dúvida nenhuma, procure uma das salas do ar que nós temos em Arco Verde. Muito Vai ser um bem. espaço que você vai ser muito bem acolhido e respeitado e valorizado. Muito bem, esse foi o Verdade e Mentira. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para Tiago tomar uma água. Vai direto, produção. Pode ir? Sim. Enquanto o Tiago toma uma água, eu vou agradecer porque eu recebi um presentão, viu, Tiago? Aqui. Coisa boa. Sandra Consultora. Vou pegar aqui para vocês verem. Um presentão que chegou aqui para mim. Lembrando que Sandra Consultora, ela trabalha com Eudora, Natura, Boticário, tudo pra gente ficar cheirosa. Que não é só mulher que gosta não, viu, Tiago? Homem também. Gosta. Eu mesmo gosto de andar muito perfumado. Graças a Deus que esses homens estão cada vez mais bonitos e cheirosos, viu, minha gente? Sandra, meu amor, muito obrigada, viu? Um presentão, presentão. E ainda é cabeleireira a mulher, viu? Oi? A produção falando é assim, né, minha gente? É assim o negócio. Pois é, vamos direto aqui, eu não dou descanso a você, viu, meu Eu tô amigo? Não vendo tem que não tem descanso, descanso, aqui é mas vamos lá. direto. Vamos embora pro bate-bola com Tiago Rezende. Virgem Maria, vamos lá. Quero que você me fale um sonho, Tiago. O que é que vem na sua cabeça quando vê a palavra sonho? Terminar minha faculdade de jornalismo. Muito bem. E uma saudade? Uma saudade do meu pai e da minha tia Luciene. Quem foi tia Luciene? Tia Luciene foi minha segunda mãe. Certo. Uma conselheira maravilhosa na minha vida e que eu sinto muita, muita falta. Mas eu sei que hoje ela está muito feliz com a minha vitória. Ela era uma das que puxava a minha orelha em relação à bebida. Certo. Então acho que de lá de cima tem o dedo dela também nessa Tem história. dois, né? Lá E você tem seu pai tem e do tia meu Luciene. pai também, né? Porque meu pai morreu alcoólatra, né? E eu sinto saudade dele, sim, porque eu queria que ele estivesse aqui hoje, sabe? Para ajudá-lo também a sair disso, sabe? Porque ele também morreu sem acreditar nele mesmo, sabe? Era um excelente profissional, uma excelente pessoa, ser humano maravilhoso. Meu pai ele só mudava quando bebia, era igual eu, né? Muitas pessoas que me conhecem dizem que quando eu bebia eu ficava muito parecido com meu pai, eram os mesmos comportamentos, né? Certo. Então é isso. Saudade é essa, do meu pai e de minha tia Luciene. Certo. E uma tristeza, Tiago? Uma tristeza que eu tenho, Sim. eu acho, de tudo que eu perdi, das oportunidades que eu perdi nesses 24 anos de vício. E uma frase? Uma frase, essa frase eu trago comigo desde que eu ouvi ela pela primeira vez na Fazenda. Lá na Fazenda, fui em uma palestra. E eu peguei para mim essa frase, né? E tomei ela para mim e ainda vou tatuar ela. Quando eu completar 2 anos de sobriedade, Que ela bom. vai virar uma tatuagem Ah, na minha pele, que é justamente essa. Só vive o propósito quem suporta o processo. uma super frase, viu?
Acho que também é uma das minhas, viu? Eu não sei de quem é essa frase, eu sei que tem muita gente Tomando conta, que né? usa essa frase, né? Mas eu uso ela porque realmente eu estou vivendo esse processo. Certo. Eu estou suportando esse processo Muito para bem. chegar lá no propósito. Muito bem. Eu quero uma referência de pessoa. Uma referência de pessoa hoje na minha vida, Sim. minha mãe, sem dúvida nenhuma. Minha mãe é o meu maior referencial, sabe? Minha mãe, ela é alfabetizada. Minha mãe tem pouca leitura. Ela escreve o nome dela, assina o nome dela, mas tem pouca leitura, tem pouca escrita. Mas minha mãe, ela é uma autodidata. Minha mãe aprendeu a cozinhar, sabe? Não é porque eu sou filho dela, não, mas ela é uma cozinheira de mão cheia. Mas fora isso, minha mãe se tornou o meu referencial porque ela nunca desistiu de mim. Sabe? Ela nunca deixou de acreditar que um dia eu ia parar de beber. Ela rezou, ela chorou, sabe? Mas nunca desistiu de mim. E minha mãe passou por muita coisa na vida. Desde quando ela disse não ao meu pai, que ela abriu mão de um relacionamento para sustentar sozinha uma gravidez. Até hoje, todas as lutas de minha mãe, para mim, ela é o meu maior referencial. Muito bem. E um prato? Meu prato preferido é lasanha. Ah, que bom. Sofro que só. Mas não posso comer todo dia, mas se eu pudesse comer todo dia, eu comia lasanha. Uma realização ainda esse ano. Uma realização para esse ano ainda? Para esse ano, 2023, até 31 de dezembro eu quero. É celebrar os meus 2 anos de sobriedade e poder celebrar os meus 40 anos. Ah, olha aí, que é uma ano festa especial, que é viu? uma festa que eu já estou preparando. Ah, eu já tô lá, eu já me Já estou convido. preparando, com certeza. Que bom. Porque é o aniversário meu e de minha prima, da Sim. Jéssica, Sim, né, que é filha da minha tia Luciene. sim. E a gente vai fazer a festa junto. Ela vai fazer Ah. 30 e eu vou fazer 40. Olha, duas idades aí Aí, bacanas. 2 idades muito bacanas. bem. E a gente E vai fazer uma também- festa. A minha a realizar essa. Muito bem. Celebrar os meus 30 anos e meus 30, quem dera. Oh, 30. Meus 40 anos e os meus 2 anos de sobriedade. Certo, muito bem. São 2 datas muito importantes para mim. São, Em novembro. sim. 10 de novembro, meu nascimento. E 26 de novembro, a minha sobriedade. Certo. Quero um arrependimento. Ah, Jesus, tem tantos arrependimentos, mas eu acho que um arrependimento foi ter feito minha mãe sofrer e chorar muito. Quem é Tiago Rezende? Quem é Tiago Rezende? Meu Deus do céu, é tão difícil a gente se autodefinir. É verdade. Né? É difícil a gente se O que autodefinir. é que vem assim quando você escuta dizer quem Eu é acho Tiago que hoje Rezende? Tiago Rezende, ele é um outro Tiago. Ele não é mais o mesmo Tiago de 1 ano e 8 meses atrás. Hoje eu sou um cara mais consciente, mais resiliente comigo mesmo, mais humano, muito mais preocupado com o outro, sabe? Porque antes eu não me importava tanto com as pessoas, eu me importava mais comigo. Eu falo isso até em relação dos meus relacionamentos que eu tive. Que vivi muitos relacionamentos descartáveis, porque eu descartava as pessoas. Então, eu acho que hoje é isso. Eu sou um cara muito resiliente. Eu vivo, de fato, essa resiliência na minha vida todos os dias, além da sobriedade. Procuro todos os dias, sabe? Me vencer todos os dias a mim mesmo, sabe? Lutar todos os dias pelo aquilo que eu acredito, pelos meus objetivos, pelas minhas metas que eu tracei na minha vida. Certo, muito bem. Esse foi o bate-bola com o Tiago Rezende. Foi ligeirinho o negócio aqui. Tiago, nós estamos chegando ao final do nosso podcast Sem Freio. Quando a conversa é boa, no instante chega, meu filho. Porque por mim, eu ficava até amanhã, 5 da manhã, conversando com você. Quero dizer, deixa eu pegar aqui sua mão. Oh, meu Deus. Eu quero dizer que eu não poderia retomar esse podcast com outra pessoa. Eu estou aqui apertando sua mão em nome dos diversos amigos de verdade que você tem, as diversas pessoas que amam você, que acreditam em você. Um pouquinho dessa mão aqui tem Dona Nena, tem o seu pai, tem os seus irmãos, tem a sua família toda, tem as pessoas que abraçaram você no trabalho, tantas pessoas que disseram: Tiago, pare de beber, Tiago, vá se tratar. Tem um pouquinho a mão de Rogério,
tem de Hudson, Oh, tem de tia Luciene. É Luciene o nome dela. é. Tem de todo mundo que ama você e que acredita em você. Então, eu também me considero a sua amiga e eu também faço parte dessa turma que torce. Hoje a gente daqui a pouquinho aí está comemorando 2 anos de sobriedade seu. E daqui a pouco é 5, é 10. E eu acredito nisso. Você Eu também aí, acredito. né, você é um dos grandes comunicadores que Arco Verde tem. Oh, tô E eu tremendo encho a ainda. boca para dizer isso. Então, muito obrigada por ter vindo compartilhar coisas tão íntimas, não só comigo, mas com quem nos acompanha. E é isso, a gente segue junto. E estou muito feliz de ter retomado o podcast com você, com a sua verdade, sem mentira, sem nada. Eu acho que eu estou vendo um Tiago que tanta gente também vê e que é uma pena quem não viu, mas está aqui para que possam conhecer novamente. Eu que agradeço demais o seu carinho para comigo, por permitir, né? E me convidar para essa conversa. É como eu te disse quando você me convidou, que se pelo menos eu conseguir alcançar uma pessoa com a minha história de vida e fazer essa pessoa refletir sobre as escolhas dela em relação à bebida, à droga, já tem sido 100% para mim, sabe? Então, para mim foi muito válido estar aqui, né? E aproveitar o espaço para agradecer também, Sim. não só a você, mas a pessoas que ficaram comigo e que estão comigo até hoje, né? Como eu falei, tem minha mãe, tem seu Lídio, tem Hudson, tem o Rogério, tem a Samila, tem o Gustavo. Eu digo que foram as pessoas que ficaram. Mas tem outras pessoas Agora, também. depois que eu Mas voltei. Tem a vida minha é isso. família, As tem meus pessoas irmãos, sabem quem sabe? são, né? Mas tem Sou eu. pessoas hoje que eu digo que são as pessoas que convivem comigo diariamente, todos os dias, que estão comigo nos meus momentos bons e ruins, nas minhas alegrias e nas minhas tristezas. Porque a sobriedade tem esses momentos também. A gente tem esses momentos de alto e Sim, baixo. sim. Eu já tive crises de abstinências aqui fora, já aqui em Arco Verde, né? E essas pessoas estiveram junto comigo, né? Eu tenho uma pessoa muito especial, que é a pessoa que hoje que eu mais convivo hoje, né? Que é não só ela, mas a família dela, que eu abracei como minha família, né? E que é da minha amiga, o Viviane Siqueira, quem eu carinhosamente chamo de comendador, meu comendador. Em uma outra oportunidade eu conto essa história. Se um dia você convidar ela para vir conversar com você, você pode perguntar a ela essa história do comendador, ela vai rir bastante. Certo. Mas é uma pessoa com quem eu divido as minhas alegrias e as minhas dores. Da mesma forma que ela também divide comigo as dores e as alegrias dela, né? Principalmente eu pude estar presente em um momento muito difícil da vida dela, que foi muito recente, que foi a morte do pai dela, que era um cara que eu admirava muito, sabe? Foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei quando eu cheguei em Arco Verde. E eu não esqueço uma das palavras que ele me disse, sabe, naquele dia. Parecia que ele estava me dizendo uma profecia e eu estou vendo essas coisas começando a acontecerem. Falei em relação à minha pessoa. Que ele me disse, seu Walter Siqueira, né? E ela é uma pessoa muito que a gente se fala todos os dias. Então, quando eu falei que eu vinha pro seu podcast, ela apoiou. E ela disse, vai lá, não tem vergonha, fala, dá a cara a tapa, mostra que as pessoas precisam ver essa tua mudança, sabe? A família dela, Dona Inalda, Valéria, a irmã dela, Bia, a sobrinha da Vivi, a mulher de Vivi, sua companheira hoje, né? Então, são pessoas que convivem comigo diariamente, né? Não que Hudson e Rogério não quer dizer que não vejo. Eu vejo eles sempre, falo com eles sempre. Mas conviver, a gente tem um contato diário, sabe? E eu faço questão de falar, não só simplesmente pelo fato ocorrido na vida dela, mas porque quando eu fui para a fazenda, eu estava brigado com ela, né? A gente tinha brigado por besteira, coisas de amigo. Sim, sim. Né? Mas quem ama, briga. Quem ama, briga. Quem ama, briga. Quem ama, briga. Sabe? E quando ela soube que eu estava na fazenda, ela fez de tudo, sabe? Para me ajudar. Você tem uma ideia, ela foi me visitar num dia que não tinha direito, que eu não podia receber visita. Ela foi bater lá. Ela foi bater lá.
A estrada estava uma lama. Ela não sabia onde era. Ela precisou da ajuda de uma pessoa da equipe dela, de trabalho dela, para levar ela até lá, correndo o risco de atolar o carro na lama, no meio de uma chuva. Quem Mas já chegou? morou em Garanhuns sabe como é. Mas chegou. E ela chegou lá para me ver e fez questão de ir lá me ver, Olha aí. sabe? De me abraçar, sabe? De cuidar de mim. E eu acho que hoje eu consigo retribuir um pouco desse carinho que ela teve comigo, de foi poder estar perto dela no momento mais difícil da família dela e estar com ela hoje. Como estaria com qualquer outra pessoa, como foi recentemente com o Gustavo, né, que perdeu o pai há poucos meses, né? E eu não pude abraçar o Gustavo no dia, só pude abraçar o Gustavo 7 dias depois, na missa de 7º dia do pai dele, mas eu fui lá na casa dele, abracei a mãe dele, abracei, sabe, tá presente. Sabe por quê? Porque houve um momento da minha vida que eu não dava valor a isso. Eu não valorizava as pessoas, seja em momentos bons ou ruins. Eu aprendi a ser presente. E a gente e os momentos que a gente mais precisa das pessoas são nos momentos mais difíceis. Não são nos momentos de alegria é muito bom ter todo mundo perto. Mas é só nos momentos difíceis que você sabe quem é seu amigo. Foi no momento mais difícil da minha vida que eu soube quem eram os meus amigos. Quem acreditava em mim. No bom todo mundo é ruim, já dizia Dona Raquel. No bom todo mundo é bom, mas vamos ver na prova quem é que fica. Então, eu tenho que agradecer muito a essas pessoas que até hoje acreditam em mim e me ajudam e me apoiam a estar aqui hoje. Certo. Entendeu? E também agradecer as pessoas que não acreditam em mim. Sabe? E dizer que eu não me preocupo com essas pessoas que não acreditam em mim. É um direito que elas têm. E eu também não me sinto na obrigação de ter que provar a essas pessoas nada. Eu não preciso provar nada a ninguém. Eu sei da minha vida, eu sei da minha história, eu sei da minha luta e tenho consciência dela. Mas eu não tenho que agradar-se a ninguém. Eu tenho que ser eu. Tiago. Sabe? Um Tiago sóbrio, objetivo, claro, sincero e verdadeiro. É esse o Tiago que eu tenho que ser hoje. Se você acredita em mim, que Deus seja louvado porque você acredita em mim. Se você não acredita em mim, que um dia Deus toque no teu coração e leve você a acreditar, realmente perceber, não, realmente ele mudou, sabe? E que não seja por causa das minhas palavras, mas por causa das minhas atitudes. Muito bem. Que eu acho que os exemplos falam bem mais do que palavras. Muito mais, muito mais. Minha gente, esse foi o podcast Sem Freio com Tiago Rezende. Quero convidar para vocês que estão nos assistindo, não esquece de se inscrever no canal, né? Por favor, é importantíssimo. Se inscreve aqui no sininho, curte, comenta, deixa um recado para Hack, deixa um recado para Tiago. E é isso, entre em contato com a gente. E espero vocês aí para as próximas entrevistas, que vocês sabem que a conversa boa é conversa sem freio, né? Até outro dia. Deixa eu falar rapidinho. Fale. Se alguém precisar de ajuda. Ah, certo. Tá? Importante. Se alguém precisar de ajuda, se alguém tem um familiar, se alguém quer parar de beber, quer parar de usar drogas, quer mudar de vida, ter essa oportunidade. Sim. Quiser conversar comigo, pode falar comigo lá no meu Instagram. Que a gente conversa, a gente se ajuda. Olha tá bom? Aí, recado porque não super basta importante. Não basta a gente só falar. Só falar, verdade. A gente tem que ajudar também. Muito sabe? bem, minha então, gente. Se alguém precisar Olha de um aí, SOS, fala lá comigo aperreia na DM. Ele lá, aperreia ele lá. Que a gente se ajeita. Muito bem, e trago ele aqui outra vez pra gente conversar outros assuntos, porque assunto bom esse menino tem, viu, minha gente? Tiago, mais uma vez, muito obrigada. O podcast Sem Freio sempre vai estar à disposição pra gente conversar e levar informação bacana aí para os nossos seguidores. Eu que agradeço. Tá certo? Cheiro, minha gente. Todos. Até a próxima, se Deus quiser.